Hoje eu voltei para falar sobre os livros que eu estava lendo no mês de março. Eu iniciei Porcos na Sala e esse sobre maternidade. Maternidade ou Caminhos para Virtudes. Eu amei demais os livros. Eu terminei eles já tem alguns dias. Eu terminei eles no início do mês de abril. Foi um mês para eu ler os 2 livros. E eu quero falar um pouquinho sobre cada um. Esse Porcos na Sala, como o título ele já fala, é um manual sobre libertação. Para quem trabalha na área da libertação, para quem quer saber mais sobre a libertação, esse aqui é um ótimo indicativo. Ele fala muito sobre a gente fechar as brechas, fechar os campos abertos que muitas vezes a gente dá legalidade para os demônios agirem na nossa vida. Seja na vida de um cristão ou seja na vida de um não cristão. Só que falando sobre o cristão, quando a gente abre brechas, quando a gente abre portas, os demônios eles entram por aquilo que a gente dá legalidade. E ele fala sobre isso, sobre a gente analisar as portas, né, os portais, as brechas que muitas vezes a gente abre sem perceber e que os demônios começam a agir na nossa vida e atuar a influência muitas vezes da nossa mente, muitas vezes do nosso coração, muitas vezes nas nossas ações. Então, quando nós fechamos as brechas, nós tiramos as forças do mal da nossa vida e nós podemos experimentar a libertação, a graça do Senhor e a virtude dele, a plenitude de Deus sobre a nossa vida através da libertação. Só que um ponto que eu achei muito importante, que eu gosto de frisar, e eu gosto muito disso, dessa parte de você se autoanalisar. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, para a gente poder comer do pão e beber do cálice. Nós precisamos nos examinar. Examinar as brechas que nós abrimos e examinar as nossas atitudes, examinar as portas que muitas vezes a gente abre sem a gente perceber, achando que é tudo normal, achando muitas vezes que tá tudo bem ou que não tem nada a ver. Nessa que a gente abre portas, a gente dá legalidade para o mal muitas vezes agir na nossa vida sem muitas vezes a gente perceber. A gente percebe quando a gente se conhece. Na verdade, quando a gente se conhece, quando a gente se analisa, quando a gente conhece as nossas reações, a gente vai perceber que tem algumas coisas que não estão legais, algumas situações à nossa volta. Fala assim, não, isso aqui não é normal não, isso aqui não sou eu. E a gente tá vendo que muitas vezes são brechas que a gente abre, muitas vezes são legalidades que a gente abre para o mal muitas vezes entrar influência sobre a nossa vida. Mas se você quiser que eu fale mais sobre isso, sobre as portas que a gente deixa aberta, muitas vezes as brechas que a gente abre, se você quiser que a gente fale um pouquinho sobre isso, comenta aí que eu trago um outro vídeo falando sobre isso, porque eu li um outro livro que fala muito sobre isso e abriu muito a minha mente sobre isso também, que é Os 3 Campos de Batalha. É muito bom esse livro também. Então, se você quiser que eu traga algum vídeo falando sobre isso, comenta aí. E o próximo livro é esse aqui, Maternidade, um Caminho para as Virtudes. Esse livro foi o meu xodó. Eu amei demais esse livro. Teve alguns pontos interessantes dele. Eu estou vivendo, acho que essa fase da maternidade mais intensamente. Então, tem algumas coisas que ele fala bem intenso. Ele nos dá exemplos de mulheres reais, de mulheres que vivem essas virtudes e na prática com seus filhos. São todas mulheres que são mães e ela escreve e eu me senti como se eu não estivesse sozinha. Sabe aquela sensação que parece que a gente fala, nossa, parece que isso só acontece comigo? E não é. Parece que eu tô vivendo isso aqui sozinha e não é. A maioria das mães, se eu não dizer 100%, passam muitas vezes pelo mesmo processo, só que em épocas diferentes, em tempos diferentes, mas passam muitas vezes pelos mesmos processos. Eu me vi em muitas coisas nesse livro. Muitas atitudes que elas tiveram, muitas coisas que aconteceram com os filhos, já aconteceu comigo e eu falei assim, poxa, eu não tô sozinha nessa. Outras pessoas têm passado pelo mesmo processo que eu. É um livro que cada capítulo fala sobre uma virtude. Ele é tanto bom para você ler página por página, como também para você fazer como um devocional. Eu iniciei ele como um livro normal e depois eu passei ele para um devocional que eu achei
melhor, né? Porque aí cada dia falava sobre uma virtude. Ele me fez analisar que eu preciso muitas vezes olhar para mim para poder cuidar dos meus, olhar as minhas emoções e entender as minhas emoções e as minhas reações para que a minha mente possa ser mudada, para que eu possa projetar algo diferente nos meus filhos. Ele me fez perceber algumas virtudes, né, que está em construção e algumas virtudes vividas sobre a minha vida. Abriu também os meus olhos para algumas coisas que eu tenho vivido e outras que eu achava que sabia, mas na verdade eu não sabia o que era. Ele me fez ver que eu preciso ter um olhar diferente para cada virtude. As virtudes, elas não é algo que elas brotam na nossa vida da noite pro dia, mas as virtudes, elas são construídas. É como você gerar, é como você plantar. Você vai plantando, vai regando, vai cuidando, vai zelando para que um dia venha dar frutos. A mesma coisa são as virtudes. A gente planta e a gente vai cuidando, zelando, regando. Eu vou dar um exemplo prático. Uma das virtudes, a mansidão. A mansidão é algo que ainda eu tô em construção, mas é algo que é plantado. Então, todos os dias eu vou analisando se as minhas atitudes condizem com essa virtude. E se eu falhei em algo, se eu não consegui exercer aquela virtude, no outro dia eu vou tentando de novo. E vou mudando ali a minha mente para que a mansidão venha fazer parte de mim. Não somente das minhas palavras, mas que a minha forma de agir seja mansa. Assim como Jesus, ele falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele também diz que as mulheres, elas têm o quê? Um espírito dócil e um espírito manso. Então, eu aprendo que as virtudes, os frutos do Senhor que ele tem para nossa vida, não é algo que muitas vezes a gente nasce com ele, mas é algo que a gente vai plantando e a gente vai cuidando, vai zelando para que um dia tudo isso possa ter frutos, porque eu planto hoje nos meus filhos para colher amanhã. Então, se eu quero que os meus filhos sejam homens de virtudes, homens que tenham virtudes como a generosidade, como a mansidão, como a fortaleza, se eu quero que os meus filhos tenham essas virtudes, eu preciso exemplificar para eles também essas virtudes, porque eles não aprendem somente aquilo que eu falo, mas aquilo também que eu vivo e aquilo que eu mostro para eles. Como falando sobre uma das virtudes que é a fortaleza, eu descobri uma força que eu tenho que eu não sabia que eu tinha. No fim, eu vejo que Deus tem usado muito a maternidade para tratar em áreas da minha vida. Tenho usado a maternidade para tratar em áreas específicas, áreas pontuais da minha vida, principalmente no meu modo de agir, no meu modo de ser. A maternidade em si tem me transformado a cada dia uma pessoa melhor, para eu ser uma mãe melhor, para eu ser uma esposa melhor, para eu ser uma serva melhor. Então, Deus tem usado dessa ferramenta para tratar em áreas que talvez eu não enxergaria com tanta clareza como eu tenho enxergado hoje. E talvez Deus tenha usado de outras formas para tratar em áreas específicas na sua vida. Mas se você, como eu, tá vivendo essa fase do autoconhecimento ou da maternidade que tem modificado a sua vida e você tá tentando entender também sobre as virtudes, esse aqui é um bom livro para você entender sobre as virtudes e como muitas vezes Deus usa da nossa maternidade, usa do nosso dia a dia para tratar certas áreas da nossa vida. Esses são 2 livros que foram muito bons, eu indico. Um para você que quer saber sobre libertação e o outro que você quer saber sobre virtude e se autoanalisar. Porque a gente fala que nesse momento da maternidade, a gente muitas vezes se perde no meio do caminho. E a gente fica tentando se encontrar, tentando se enxergar numa nova pessoa agora que você é. Então, é muito bom. E para concluir, agora, o próximo livro que eu estarei lendo, que é o livro desse mês de abril, é esse aqui. Até que nada mais importe.
Esse é o livro que eu vou pegar para ler esse mês. Como no canal do nosso Clube do Livro, a gente leu Pais Feridos e Filhos Sobreviventes. Agora a gente tá lendo Os Segredos da Mente Milionária no Clube do Livro. Mas esse aqui é o meu em particular, até que nada mais importe. Quando eu terminar, voltarei trazendo um spoilerzinho sobre este livro, tá bom? Gente, que Deus abençoe. E se você quiser que eu volte aqui também falando um pouquinho mais sobre as virtudes, ou até sobre os frutos do Espírito e como isso a gente vive no nosso dia a dia, como o nosso ordinário pode impactar nessas virtudes, comenta aí que eu trarei outros vídeos falando sobre isso. Deus abençoe e até a próxima.